Que bom, minha gente. Prosseguindo hoje em nossa unidade 9, hoje no dia 2, eu quero então trabalhar com você aí o Levíticos, capítulos 11 a 15, juntamente com Deuteronômio 14 e 15. Então você pode colocar esses dois textos em paralelo, se você tem duas Bíblias, e poder ler esses textos, né? E a partir de hoje nós vamos considerar aí as 5 ofertas queimadas aí na página 75 do livro. Você pode rever as ofertas, nós falamos ontem, aqui estão elas, né, estipuladas e demonstrando, né, ou seja, o que cada uma delas representa: a oferta queimada, o sacrifício total, a rendição da minha vida a Cristo, a oferta de cereais, dando meu trabalho, fruto para Cristo, e depois a oferta de paz, a oferta pelo pecado e a oferta pelos pecados voluntários. Mas antes de adentrar nesse conteúdo do nosso livro, eu queria chamar a sua atenção para esse capítulo 10 de Levíticos, primeiros versículos, né, que diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. É interessante isso aqui, esses dois homens, Nadab e Abiú, filhos de Arão, estão indo à presença do Senhor, levando um fogo, que é um fogo que nós chamamos de fogo estranho, né? Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Sabe, meus irmãos, essa experiência do povo de Israel mostra para nós o seguinte: que o Senhor, ele leva muito a sério as suas palavras. Aquilo que Deus disse é o que nós devemos fazer. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Muita gente brinca com a palavra de Deus. Muita gente acha que pode fazer as coisas de Deus do seu jeito, do seu modo, mas nós não podemos. Nós temos que obedecer o Senhor e fazer o que Ele diz, segundo a sua ordem, segundo a sua instrução. Hoje, se você ouve o Espírito Santo, não endureça seu coração, não procure desculpar-se ou não procure remediar aquilo que Deus disse. Faça conforme você foi orientado pelo Espírito Santo, porque isso é o que vai representar bênção para você. Hoje vivemos um tempo maravilhoso, um tempo de graça, de misericórdia e da bondade de Deus, mas nem por isso o nosso Deus mudou. Ele continua o mesmo Deus que estava aqui nos dias de Arão, Nadab e Abiú, continua sendo o mesmo Deus hoje. Ele não mudou, né? Ou seja, Ele quer que nós o obedeçamos, Ele quer que nós o sigamos, Ele quer que nós, né, estejamos alinhados com a sua palavra, porque Ele quer ser glorificado em nossas vidas. E Ele será glorificado, meus irmãos, quando nós o obedecemos, quando nós o servimos, e Ele será glorificado quando nós o desobedecemos, porque Ele vai trazer juízo sobre aqueles que vivem na desobediência. Então, que essa palavra fique bem clara e bem guardada no seu coração, né? Então, a partir de hoje, começamos a considerar esses 5 tipos de sacrifício, e eles têm validade apenas para as pessoas que voluntariamente entraram em um relacionamento de amor, um acordo de compromisso com Deus. Pense a respeito disso. Será que um marido amoroso mantém o seu voto de casamento porque ele teme as consequências de quebrá-lo, né? Ou seja, claro que não. Se eu amo minha esposa, os votos de casamento que eu fiz eu vou honrar porque eu a amo, não porque eu tenho medo de ela, né, ficar chateada comigo e ir embora, não. Por que que eu mantenho a minha aliança de casamento? Porque eu amo minha esposa e porque eu quero o bem dela.
e porque eu a honro com a minha vida. Assim também tem que ser conosco em relação ao Senhor. Nós devemos honrar o Senhor porque o amamos, não porque temos medo, né, das consequências. Ok? O primeiro dos sacrifícios, que está em Levítico 1, né, um animal macho sem defeito é oferecido como sacrifício. A pessoa que traz esse sacrifício coloca as mãos sobre a cabeça do animal, nós já falamos, isso representa um ato de transposição da culpa, de identificação, né, e de transposição da culpa. O sacerdote então mata o animal, espalha o sangue sobre o altar, tira a pele do animal, né, a minha versão diz esfolar, né, e então esse animal é cortado em pedaços e é completamente queimado. Né? A pessoa de poucas posses, né, ela poderia, em lugar de oferecer um animal grande, como um boi ou como um carneiro, ele poderia oferecer uma ave. Né? Aqui nós temos uma comparação desse sacrifício com Romanos capítulo 12, 1 e 2, que diz que devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus, né, que é exatamente o equivalente a esse sacrifício de oferta de holocaustos, né, completamente queimado. E esse sacrifício ele representa um compromisso total com Deus por parte de quem fazia esse sacrifício. Esse é o primeiro passo para entrar numa comunhão com o Senhor. Se você quer ter comunhão com Deus, você precisa ter um compromisso total com Ele, não um compromisso parcial. Há muitas pessoas querendo ter um compromisso com Deus, mas um compromisso parcial, né? Ou seja, eu vou com Deus, mas não vou 100%, né? Eu vou ficar com Deus, mas vou ali, também gosto das coisinhas ali do mundo, e vou estar com o Senhor, mas vou ter umas saidinhas por ali. E você precisa entender que com Deus não se anda assim. Com Deus ou você está com Ele ou não está. Ou você anda com Deus ou anda com o mundo, anda com o diabo. O João ele diz que aquele que constitui-se amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não dá para você ser amigo do mundo e amigo de Deus simultaneamente. Ok? A segunda oferta que está descrita no capítulo 2 de Levítico, né, é a oferta de manjares, que também é chamada de oferta de cereais, e ela representa o serviço que nós prestamos, que nós dedicamos a Deus. Né? E essa oferta era feita de uma farinha especial, com óleo misturado com incenso. E é importante notar que essa oferta ela podia ser preparada de maneiras diferentes, mas jamais deveria se usar fermento. O fermento no Antigo Testamento é também um símbolo para pecado, né? Ou seja, toda vez que você encontra a palavra fermento, você encontra aí essa contaminação, né, simbolizada. Além do mais, o sal deveria ser acrescentado a essa mistura. O sal, ele preservava da decomposição. E o nosso serviço a Deus deve ser sem mancha, sem decomposição, sem qualquer hipocrisia. Né? No versículo 13 aqui do capítulo 2, né, nós encontramos que o sal era o símbolo de um tratado, de um pacto que era definitivo e indissolúvel. Né? Então a oferta de manjares fala da força, da pureza do nosso serviço a Deus. E no versículo 3 descobrimos que uma porção dessa oferta era para ser dada a Arão e aos outros sacerdotes para que pudessem comer. E isso traz para a gente um significado muito especial hoje, que é o serviço de outros vão prover a comida para o sacerdócio. Né? Os sacerdotes eram mantidos e supridos dessa maneira pelas pessoas às quais eles serviam. Então assim foi com toda a tribo de Levi, com os sacerdotes, né, em todo o Antigo Testamento. Eles eram providos pelas ofertas, pelos sacrifícios, né, de outras pessoas. Então eles serviam as coisas do Senhor e eles então, das ofertas que eram trazidas ao Senhor, eles então tinham o seu sustento. Os levitas, eles recebem uma palavra do Senhor dizendo:
que o Senhor seria a porção deles, que ele, o Senhor, seria a porção dos levitas. É interessante isso. Isso acontece inclusive na distribuição das terras, quando o povo de Israel entra em Canaã, que aos levitas não é destinado nenhuma terra. Eles deveriam, né, ser distribuídos entre as tribos. Então, os levitas estavam presentes em todas as tribos de Israel, eles moravam nos arredores, né, das cidades, nos arredores das terras, era reservada uma parte de terra aos levitas. Isso era um símbolo de que os levitas não tinham uma herança única, eles tinham, na verdade, o Senhor como sua porção. Ok? Amanhã nós vamos continuar estudando as ofertas, e aqui está um texto da Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 12, para que você possa comparar com o que nós já vimos até aqui. E o texto diz: irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. E como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles. E a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo. Para nós, não queremos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras, o povo sentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir. Nós não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isto aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Então essa é a palavra de hoje, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe